Hoje eu vou dar a dica para vocês de como criar e gerenciar a pauta de produção de conteúdo utilizando o Trello, tá bom? Essa ferramenta aqui. Então, eu criei listas utilizando a lógica de etapas de um cronograma mesmo de atividades da produção desse conteúdo, né? Então, a primeira etapa é o quê? É o que precisa ser feito, é o a fazer, o a produzir. Logo depois, né, vamos supor, começou a produzir um conteúdo que está listado aqui, e aí, a partir do momento que ele começa a ser feito, ele já está em andamento. Então, nessa etapa, é quando se cria todo o conteúdo que está pré-definido aqui, né? Seja uma imagem, seja um texto. E a partir do momento que isso é criado, a gente sugere ter uma outra etapa de revisar, porque várias vezes, né, pode passar batido, assim, algum erro, tanto de texto quanto também de imagem, algum ícone, algum elemento que foi aplicado de forma errada. Então, é bom ter essa etapa que é uma etapa de mais atenção mesmo para revisar esse material, tá bom? Então, vamos supor aqui que esse post, ele já foi iniciado e precisa agora fazer uma revisão dele. Caso ele tenha algum erro, algum ajuste a ser feito, migra para a lista de ajuste, tá bom? Caso não tenha, ou caso depois do ajuste ele já esteja certinho, já está pronto, né? A gente migra para a lista de finalizado, que entende-se que esse post, esse conteúdo, né? No caso aqui já é um post que a gente exemplificou, esse conteúdo, esse post já pode ser programado ou publicado, né? Se for publicado no momento, por isso que a gente coloca publicar, para ser publicado no momento, ou programado, né? Se esse post, por exemplo, for um post que vai ser promovido, então depois de publicado, tem a etapa de promover, né? E depois que finaliza tudo, beleza, ele já está publicado, ele já está promovido, a gente tem essa lista aqui de arquivar, ou seja, já está tudo pronto, né? Já está publicado, já está concluído esse conteúdo, tá? Outras duas listas que a gente sugere são listas, uma de arquivos úteis, que são duas listas fixas, vamos assim dizer, né? As outras que eu coloquei mais aqui para frente são das etapas mesmo, seguindo um cronograma. Essas duas primeiras listas seriam listas de um material mais fixo, né? Então, por exemplo, uma lista de arquivos úteis. Se você tem uma estratégia já definida de conteúdo, né? Quais são as editorias, quais são os formatos, enfim, uma parte mais estratégica, algum arquivo, coloque ele aqui, porque é sempre bom ter para revisar, né? Para resgatar, para ver se a estratégia está sendo cumprida direitinho. Outro cartão que a gente sugere de ter fixo é de logomarca, então os arquivos de todas as variações da sua logomarca, né? Colocar aqui para ficar mais fácil de ser buscado. A mesma coisa para redes. Redes aqui é todos os acessos, né, de redes sociais ou de ferramentas que você usa. Então, ter o login e senha para ficar também fácil aí de localizar. Artes padrões por exemplo, se você tem um template, se tem alguns elementos ou ícones que são padrões para algumas produções, né, de arte principalmente, também deixar aqui. E se você viu algum vídeo ou imagem em algum site, ou recebeu, por exemplo, pelo WhatsApp, também inserir dentro, né, dos cartões. Colocar o link aqui, por exemplo, se for alguma coisa do YouTube, um link do YouTube, um link do Pinterest, por exemplo, se for uma imagem. Então, ter como se fosse um catálogo de referências mesmo, tá bom? Já aqui nas ideias e assuntos, quando você cria, né, as editorias para os conteúdos, direto a gente tem ideias, né? Vamos supor que sem você estar planejando mesmo, tá na produção, na verdade, daquele conteúdo no momento, mas você está em algum outro momento aleatório, vamos assim dizer, você tem alguma ideia? Anota aqui. Então, aqui a gente exemplificou, eu dei exemplos aqui como se fosse uma pauta de conteúdo para uma empresa de contabilidade, tá bom?
Então, a editoria aqui, ó, uma editoria é Universo da Tributação. Ah, eu tive uma ideia de falar de vantagens e desvantagens do Simples Nacional. Coloca essa ideia aqui, né? Não se sabe ainda quando vai ser colocada, ela não é uma tarefa ainda a ser feita, mas é uma ideia, é um brainstorming. E aí a minha sugestão é colocar essas ideias aqui na função de checklist, né, do card. Cada card dentro do Trello tem esse recurso. Por quê? Porque quando você utilizar, né, você realmente pegar esse assunto e esse assunto virar um conteúdo, você marca aqui, né, para já ficar fácil de você visualizar o que você já usou, o que você não usou. E adicionar item, você, né, coloca algum outro conteúdo, alguma outra ideia e clica em adicionar, tá bom? Então, isso para cada uma das editorias, como se fosse uma lista de brainstorming. Aqui eu vou dar mais umas dicas, né, que a gente... Por que eu coloquei aqui, por exemplo, nesse primeiro cartão, eu coloquei assim, tipo, canal, editoria e assunto. Isso aqui é só como se fosse uma padronização do título, do card. Para quê? Para quando você só vê, né, essa primeira informação no card, você já sabe o que é. Para ficar mais fácil para organizar, porque dentro do card você tem muito mais recurso e muito mais conteúdo ali dentro, né? Então, a minha dica é padronizar dessa forma. O tipo de conteúdo, ou seja, se é uma newsletter, né, se é um vídeo, se é um artigo, se é um post. Vou até resgatar aqui aquele que eu já arrastei para lá, que eu estava exemplificando. Então, aqui é um post, por exemplo, né? Então, se o tipo, né, um post, qual canal que é esse, que vai ser colocado esse conteúdo, né? É o Instagram, é o e-mail, é o YouTube, é o LinkedIn, né? Então, aqui você já consegue ter essa visão mais geral do que é. E qual que é a editoria, né? Então, igual aqui eu tinha colocado, que a gente tem uma editoria que chama Universo da Tributação, aqui eu já exemplifiquei com ela. Universo da Tributação. Qual que é o assunto, né? Qual que é o assunto? Simples Nacional. E aí, dentro do card, a gente detalha mais, né? Qual que é o descritivo, o formato, quais são os canais. E no checklist, as etapas da produção desse post, né? Nesse caso aqui, a gente tá com deadline para publicar. Esse post precisa ser publicado dia 18 de agosto, tá? Então, antes disso, quais são as etapas? E até que dia, né? A gente já pode colocar aqui qual que é a atividade e qual que é o dia e quem que é responsável por aquela atividade, né? O Trello, quando você tem mais de uma pessoa na equipe, você adiciona um membro que precisa estar nesse trabalho, né? Essa pessoa, obviamente, ela tem que ter o acesso ao Trello, tem que estar dentro, né, da sua equipe aí. Então, essa pessoa, membros aqui, tá? A Isabela e a Mariana, as duas aparecem aqui. Então, são as duas pessoas que estão nesse job, nesse trabalho. E aí, cada etapa, você pode direcionar para quem que é responsável por aquela etapa, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso acrescentar que deixa eu só escrever aqui, que a Isabela, então já apareceu aqui, ó, o @ Isabela, é a Isabela que vai revisar o texto. Então, por exemplo, quando começar a primeira atividade, né, desse post, é o que? Pesquisar sobre o assunto. A partir do momento que se começa, esse card aqui vai lá para a lista de andamento, né, igual eu expliquei mais no início. A partir do momento que já é feito isso, ó, beleza, pesquisou, já inseriu aqui o conteúdo, né, que pode ser anexado. Aqui, por exemplo, colocar qual que é o conteúdo, algum link, alguma referência, inclusive